Olá, pessoal. Então, estamos dando continuidade aqui ao nosso curso de metodologia de pesquisa, tá bom? Estamos na etapa de definição da pesquisa, né, onde nós estamos estabelecendo, né, quais são as pesquisas de vocês que vocês vão se dedicar, né, para desenvolver o projeto, né? Alguns já têm umas ideias mais maduras, mais avançadas, outros ainda estão formalizando essa proposta, esse pensamento, né? Então, esse vídeo aqui é para a gente consolidar essa informação, tá bom? Vou passar aqui um passo a passo com vocês. Vocês já me conhecem, tá aí o QR Code, me contactem pelas redes sociais, essa daí é do LinkedIn, é o principal mecanismo ali para a gente se comunicar, tá bom? Fiquem à vontade para a gente trocar ideias, experiências, eu acompanhar o progresso de vocês ou até de outros alunos também, tá bom? Fiquem à vontade para a gente trocar essas experiências, tá? E, como eu disse no vídeo anterior, estou fazendo meu doutorado em inteligência artificial, possuo meu mestrado em ciência de dados, né? Ambos pelo UFRJ, sou professor de machine learning, gerenciamento de projetos e metodologia de pesquisa em algumas instituições, tá bom? Na XP, na PUC de Minas, na UFRJ e aqui na USP. Sou pesquisador e colaborador da I3E, tenho mais de 10 anos de experiência em tecnologias para a Marinha do Brasil e mais de 80 alunos aprovados, tá bom? Sem nenhuma reprovação, né? Relembrando, pessoal, recomendo fortemente adquiram esse livro. Também um pouco lisonjeiro da minha parte, mas de fato recomendo, está absolutamente atualizado, tem dinâmicas, acompanha todo o processo da produção científica, tá bom? É um guia robusto para você ter à mão e fazer consultas, né, cada hora a seu momento, ainda mais para vocês que estão nessa etapa inicial do projeto. É um livro que vai te acompanhar durante o projeto inteiro, né? Para você desenvolver um projeto consistente, né? Buscando chegar na defesa muito mais bem preparado, né? Principalmente aquela questão de você ter executado de forma metodológica correta, né? Mas também a sua redação, né? Fora diversos outros aspectos. Esses são os dois principais, né? Que são muito visados, né? Como eu disse, não adianta você ter uma execução excelente e uma escrita pobre. E também o contrário também não vai funcionar. Se você tiver uma escrita excelente e um projeto mal executado, metodologia precária, né, também você não vai obter sucesso. Então o livro pretende dar todo esse apoio para você de forma muito mais minuciosa. Aqui no vídeo eu preciso ser um pouco mais dinâmico, tá? Além disso, pessoal, em breve vamos fazer um workshop, sábado e domingo, tá? Vai acontecer em uma das capitais, ainda estamos vendo, né? Se vai ser aqui no Rio, ou São Paulo, ou talvez Belo Horizonte ou Brasília. A princípio está entre Rio e São Paulo, tá bom? Me contactem pelo LinkedIn, ou se tiverem interesse, me avisem pelo chat da USP ou do LinkedIn para poder ficar ciente e colocar o nome de vocês numa lista de espera, tá bom? Da nossa, que a gente está organizando fazer em breve, tá bom? Vai ser um workshop focado para poder alavancar essa etapa, né? Que às vezes fica um pouco precária, e aqui a gente consegue, né, preparar, né, capacitar para uma produção acadêmica, né, para quem tiver interesse na parte acadêmica, está melhor preparado, né, questões de pontuação, tanto em concursos como também quem quer se dedicar, né, essa vida acadêmica, e não só aqui do Brasil, tá bom? A gente está falando numa escala mundial, né, para a gente concorrer, não só talvez oportunidades fora, como você chegar preparado, né, gabaritado ali, né, com uma determinada produção, um determinado alcance, né, de impacto das suas pesquisas, né, que elas possam ser relevantes, certo? E isso fazer uma diferença, né, não só para a sociedade, mas também para o âmbito corporativo, né,
de empresas aqui do Brasil ou de fora, que isso é muito visado, nessas oportunidades de fora, ou quem tiver interesse em fazer mestrado ou principalmente doutorado fora, isso conta muito. Então, esse livro vem preparar vocês muito para isso. E o workshop tem essa pegada também, tá bom? Vão ser 2 dias e a gente ainda está fechando os detalhes. Quem tiver interesse já avisa pelo chat da USP ou do LinkedIn. Recomendo também o livro de Fundamentos de Aprendizado por Reforço, tá bom? Passo a ideia geral de inteligência artificial e depois a gente só vem detalhando, né? Machine Learning e aí com mais propriedade, aprendizagem por reforço, para a gente entender essa técnica que está por trás dos grandes modelos de linguagem, né? Os LLMs, e vocês entenderem esses conceitos. Então, o livro tem código, mostra o cenário atual e perspectivas futuras, tá bom? Passa todos os conceitos, passa por diversos conceitos de forma didática, tá bom? Quem tiver com trabalhos na área, eu recomendo mais fortemente ainda. E aí, pessoal, hoje o tópico vai ser, a gente retoma, né, que a gente terminou no vídeo anterior falando do seu TCC, o que vem a ser, né? E aí eu vou mostrar para vocês de forma um pouco mais dinâmica, mas no livro é mais detalhado, 3 passos para você definir o seu problema de pesquisa, tá bom? Em seguida, uma proposta do diagrama da pesquisa para vocês se situarem, tá? E aí uma reflexão entre o problema e o objetivo, que esse é o ponto crucial aqui da aula de hoje. Isso aqui tem que sair daqui validado, tá? Ou amadurecer essa visão, mas a partir do que a gente vai discutir aqui hoje. E por fim, um canvas da pesquisa, que é a minha proposta, né? Isso vem dentro do livro de forma mais explicada e aqui eu trago para vocês também. Para quê? De forma mais prática, né? Para você não perder escrevendo de forma talvez imprecisa, né? Então a gente já se atenta aqui quais são os aspectos principais que estão reunidos num canvas que eu vou demonstrar aqui para vocês, tá bom? Onde vocês, com uma frase de cada um daqueles conceitos, vocês já conseguem dar um direcionamento, né? Fazer uma validação da sua pesquisa, tá bom? Vou mostrar isso com calma. Só retomando o último slide do vídeo anterior, né? Só para dar ênfase, tá bom, pessoal? Assim, então, o objetivo aqui do seu TCC é colocar em prática os conhecimentos que você viu ao longo do curso, né? Talvez uma técnica, né? Vou aplicar isso numa empresa, no meu cenário, no meu grupo de estudo, né? No meu grupo profissional, para a gente ver os resultados, né? E aí a gente tem formas de medir isso, né? Então, assim, que seja de fato algo prazeroso, que você tem interesse, eu sempre tive curiosidade de fazer esse estudo e não fiz, hoje você tem essa oportunidade, tá bom? Então escolha um tema que te satisfaça, um âmbito, as pessoas, né? Algo que você queira realizar, né? Se você estava com essa ideia há tempos, né? Poxa, será que alguém já estudou tal coisa? E você tem a oportunidade hoje de fazer isso, e você vai sair daqui com isso defendido, você vai para uma defesa no final do ano, com essa proposta, você vai chegar lá e vai defender essa ideia, defender essa proposta. Olha, isso aqui funciona, né? E funciona assim, eu executei assim, beleza? Então, não complique, tá bom? Desenhe um projeto simples, elabore esse passo a passo, né? Do que vem a ser, tá? Assim, quais são as etapas que estão envolvidas, né? E traga, né? Agende depois do vídeo de hoje, depois de assistir e executar, agenda uma videoconferência comigo para a gente poder validar essa proposta de vocês. Tá bom, pessoal? Até porque você chega numa defesa muito mais preparado. Correto? Esse é o objetivo. Você não veio aqui para se capacitar, você escolheu um MBA da USP, né? Meu papel aqui é te apoiar, tá bom? Então você vai sair daqui capacitado, habilitado, tá? Preparado. Tá? Até porque algumas empresas aqui do Brasil já têm essa pegada, tá? Não são muitas, são algumas, fora isso é muito mais forte, né? Onde eles exigem, eles fazem publicação até para defender ali uma ideia, defender um patrimônio intelectual, né? Hoje vocês estão tendo essa oportunidade, tá? Então façam bom uso do livro, do vídeo, do passo a passo que eu estou passando com vocês,
E isso te prepara também para você chegar na defesa de forma mais tranquila, de forma mais capacitado, mais habilitado. Você vai chegar lá, olha, eu já tenho um artigo, o meu artigo já foi submetido, né, na revista, né, num jornal. Então, e aí de forma mais minuciosa eu trago isso no livro, né, qual é o impacto disso, né, não só para a sua carreira, mas também para a sociedade. Beleza. Retomando, a gente já falou aqui do ciclo de vida dessa produção científica, né, que passa por essa etapa que estamos vivenciando hoje, né, na aula anterior eu mostrei o cronograma, né, hoje estamos estabelecendo, definindo, né, nós vamos ter pelo menos esse mês, acho que o seguinte também, né, para a gente definir bem essa sua proposta, né, para que, quando for posteriormente, você executar, né, porque agora está o momento de você testar, será que vai dar certo, com quantas pessoas, em qual local, qual a quantidade, qual vai ser, né? Você se preparar isso tudo. Porque quando chegar na execução, beleza, agora eu já sei. Né? É o que é um survey, quantas questões, quais são as questões, isso tudo a gente prepara, né? Tem esse potencial de se organizar antes. Quando chegar na execução, aí beleza. Você se dispõe a reservar ali aquela semana ou aquele mês para executar, isso posteriormente. Né? Feito isso, o que vem em seguida? Agora você vai se dispor a redigir, a narrar, a contar, né? O storytelling, você vai contar o que foi essa sua execução, como foi, né? Pode ser de forma, de novo, concomitante, né? De forma paralela, né? Tá, estou definindo, mas já vou executar. Se você tiver propriedade para isso, bem preparado, você pode fazer junto. Redige junto. A publicação vai ser difícil, você só consegue publicar se você tiver essa já finalizado, né? Mas aqui você já pode pensar na redação, qual vai ser a revista, tá bom? E divulgação da pesquisa, né? Essa sua para dar materialidade. Quem quiser já começa a apresentar, talvez, resultados prévios, talvez uma convocação, né? Para os respondentes, né? Porque isso repercute na sociedade, né? Você já conta assim, qual que é o seu propósito, beleza? Para ver se tal experimento, tal funcionalidade, tal ferramenta, né, faz sentido. Beleza? Esse é todo o processo que a gente já comentou. O livro está dirigido dessa forma. Cada hora eu pego aqui e detalho minuciosamente cada um desses passos. Na execução, eu trago diversos métodos que são aplicados. Beleza? E você pode executar, tem um passo a passo, né? Como executar, tá bom? Além disso, você também né, consegue preparar e organizar todo esse material aqui dentro do seu trabalho. É por isso que eu acho que o livro ajuda muito, porque eu paro para, né, cada método, passo a passo, mostro passo a passo, né, e dou todo esse apoio com alguns recursos, tá bom? Para te apoiar, né, nessa sua execução. E também em cada uma das etapas, tá bom? Na redação, nossa, cada uma das etapas. Recomendo, sou suspeito para falar, mas de fato eu recomendo fortemente o livro, tá bom, pessoal? Quem for mais interessado ainda, quiser construir uma carreira, vem para o workshop, me avisa no chat. Pessoal, e aí, para a gente validar, né, vamos focar aqui primeiro o problema da pesquisa, tá bom? Alguns já têm isso amadurecido, outros ainda estão em dúvida, tá bom? Então aqui é uma forma, um passo a passo da gente alcançar esse problema, tá? Então a primeira coisa é você escolher uma linha de pesquisa que você compreenda, tá? Ou que você tem interesse em se aprofundar, tá? Vamos pegar Data Science, por exemplo, né? É uma forma bem ampla, bem geral, né? Quanto mais você puder afunilar, melhor, tá? Se você não pode ainda, então tá bom, fica ali em Data Science, beleza? Aí o segundo passo é identificar um problema dentro dessa linha de pesquisa, né? Que desperte a sua curiosidade. Eu quero ver como se comportam os clientes, né? Ao colocar um produto ou outro, né? Apresentado por uma pessoa ou outra, né? Assim, até para a gente está trabalhando com ciência de dados, né? Então, saber o quanto aquilo está impactando, né? Ou aprendizagem, né? A gente pode trabalhar vou criar um modelo preditivo, perfeito? Alterando algumas variáveis, beleza? Então, o campo é muito vasto, mas aqui agora a gente vem, né, só afunilando.
Você identifica um problema, e lá no livro eu trago diversas formas de você identificar esse problema. Uma forma só que eu vou trazer aqui, né? Vou trazer duas, tá? Pode ter um problema na sua empresa, tá bom? Olha, me deparei com um problema na empresa, tal coisa não funciona, ou eles não aplicam o Scrum, nós vamos aplicar. Ah, mas aqui é um setor diferenciado, melhor ainda, porque aí vira um estudo de caso, né? Porque é um nicho muito específico que talvez nunca tenha trabalhado com Scrum e a gente consegue implementar, beleza? Então, assim, é partir do seu problema, da sua empresa ou da empresa que você trabalha, beleza? E você perceber esse problema, tá? Daqui a pouco eu detalho mais. Só falando de uma outra forma, você pode, nos trabalhos científicos, lá no final, eles colocam as limitações, né, assim, ó, ou até os trabalhos futuros, tá? Que é o quê? Mencionei isso até no vídeo anterior. Aquele grupo de pesquisadores desenvolveu a solução até ali, né? E vislumbra que ele pode desenvolver trabalhos futuros em determinada área. Olha, faltou desenvolver todo o protótipo, mas não executei, não implementei, não coloquei dentro da empresa, né? Talvez você pode se deparar, tá bom? Com um projeto desse e dar esse passo adicional. Peraí, deixa eu ver como comporta aqui o meu setor aplicando essa ferramenta, esse framework que o colega desenvolveu. Beleza? Então, aqui já é uma segunda forma de você identificar um problema, né? Assim, ó, você está partindo de um paper, de um artigo científico que o outro desenvolveu. E para arrematar, você verifica se de fato esse problema ainda não foi resolvido, né? Consultando e se baseando na literatura científica, né? Assim que você faz essa consulta, olha que interessante, isso também já te dá margem, já forma os seus trabalhos relacionados, né? Pô, será que tem uma empresa já tentou aplicar esse framework, né, nesse setor da educação, nesse setor de saúde, né, quais foram os diferenciais? Né? Percebe que isso já te ajuda, essa simples pesquisa já te ajuda a construir os seus trabalhos relacionados, né, amparando muito mais o seu trabalho. Né? Alguns de vocês, a empresa financia o MBA de vocês, né, se tem essa oportunidade de desenvolver, aplicar, olha, o que uma outra empresa executou, você traz isso porque enriquece a sua fala, enriquece a sua defesa, beleza? Além de enriquecer a sua submissão, tá bom? Do artigo na revista. Beleza? Então, esses são o passo a passo, no livro eu detalho mais, dou mais dicas, e eu acho que deu para captar a ideia, beleza? E aí, pessoal, para a gente entender como é que está relacionado, o que eu sugiro? Você desenhar esse diagrama, tá? É um diagrama de VIM, né? Esse aqui é o diagrama da pesquisa, onde você coloca qual é a área de estudo. Ah, é Data Science, né? Ah, é mais específica, é Inteligência Artificial, talvez uma Machine Learning, talvez uma técnica mais específica, aprendizado supervisionado, né? Qual é essa área, tá? A técnica, você pode falar técnico, talvez um algoritmo. Qual é o algoritmo que você vai usar? Né? Ah, porque outros colegas aplicaram um determinado algoritmo, agora eu estou trazendo um algoritmo novo. Né? Aplicaram Machine Learning, mas agora eu estou trazendo o LLM. Né? Então você coloca aqui que técnica você está aplicando. O cenário. Que cenário você está tratando? Ah, esporte. Né? Ah, mas é esporte como um todo? Não, é só o futebol. Ah, o futebol como um todo? Não, é futebol feminino. Ah, que interessante. Então, eu estudo com jogadores de futebol feminino. Ah, beleza. Do Brasil ou é de outro país? Né? Então, assim, você detalha, você constrói, você informa esse cenário. E aqui é para você se situar, tá bom? E a pergunta persiste. Aí a fonte dos dados. Qual vai ser esses dados? Ah, então vão ser os 10 jogadores que eu vou monitorar com um smartwatch para poder fazer uma predição de, né, quem vai se cansar primeiro ou quem vai render mais. Percebe? Assim a gente já começa a formalizar o nosso projeto de pesquisa, né? Já começamos a definir a nossa pesquisa, começa a dar materialidade. Perfeito? Só para trazer, né, uma relação, né, em algum momento você vai ter que ter lá no seu trabalho, demonstrar a relação, o que essa pesquisa tem a ver com o seu MBA. Né? Às vezes gestão de projetos, então você vai ter que, no mínimo, em um parágrafo, tá bom? Mostrar essa relação, o que essa pesquisa tem a ver com gestão de projetos, ou com digital business, né, ou com data science. Né? Aqui eu só estou trazendo porque essa informação está lá em algum slide de vocês, mostrando, olha, a área de gerenciamento, né? Poderia não ser, poderia pegar um outro aspecto, tá bom?
Então você tem que ter no mínimo ali um parágrafo mostrando essa relação com o seu MBA, né? Até porque isso vai ser pauta, né? O professor na banca vai estar perguntando, peraí, onde que isso está inserido dentro do seu MBA? Né? Talvez uma técnica, talvez uma ferramenta, beleza? E aí, pessoal, para a gente explorar um pouquinho, né? Agora a pouco a gente está falando do diagrama, entendendo esse cenário, os temas, tá bom? Para ajudar um pouquinho mais vocês, tá? Tem esses dois links dessas duas revistas, né? Esses dois journals, que eu já sugeri no vídeo anterior, eu vou reforçar aqui. Vocês podem entrar nessa revista, e essa primeira já ainda tem artigos em português, é uma das raras revistas científicas que aceita material em português. Vocês podem fazer consultas, então pesquise, né, futebol, joga só futebol, né, para ver se retorna, né, ver assim, qual o tema que você quer estudar. Ah, é diabetes? Então pesquise diabetes. Ah, cadeia de suprimentos, né, joga isso, beleza? Só para trazer, porque são boas revistas, tá bom? Que eu acho que vale a pena a você consultar. E vocês vão perceber assim, como é que é vasto a diversidade de temas, né? Não é fechado, a gente às vezes tem uma ideia fechada. Então, assim, eu indico essas revistas, folheiem, pesquise o principal tema de vocês lá, tá? Veja o que outros colegas fizeram, talvez até já te é um vislumbre para trabalhos relacionados ao seu, tá bom? A de baixo, ela é uma revista com foco em educação, tá bom? Então, quem já tiver essa pegada, quer fazer uma aplicação em educação, talvez essa daqui tenha mais conteúdo. Beleza? Tem várias outras revistas, a própria USP sugere, tá bom? Posso até falar do Google Scholar, mas eu vou ter que fazer ressalvas. Vamos lá. Pode ser interessante você fazer uma pesquisa no Google Scholar para te dar uma ideia geral, tá bom? Mas não é a melhor referência porque eles catalogam muita coisa que não é científico, tá? Então, você teria que ter um passo a mais para poder ver se de fato aquela revista está indexada, tá? Aí a gente discute depois, mas indexada ela teria que estar na base Scopus ou na base Web of Science. São bases criteriosas que avaliam a qualidade, né, de forma rigorosa das revistas, tá bom? Mas isso é um pouco mais detalhado, mas já que eu comentei, estou explicando. Avançando, pessoal. Comentando mais um pouquinho, né? Poxa, e se o seu projeto estiver relacionado com um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, se já tiver atrelado a um, olha que legal, já te dá mais um parágrafo de fundamentação, de argumentação, né? E além de mostrar aderência com a revista, essa primeira revista ali que eu indiquei, vocês leem lá o escopo da revista, eles se interessam por temas atrelados, que tem essa perspectiva, tá bom? Depois vocês olhem lá com calma. São os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, se eu já tivesse, poxa, já um ponto a mais, né? Porque a gente está formalizando, argumentando, defendendo uma ideia, tá bom? A sua defesa vai ser para isso, né? Vocês têm que ir bem preparado, porque a defesa da USP reprova, tá? Então, é por isso que eu quero garantir que nós façamos um trabalho de qualidade, tá bom? Por isso que eu prezo pela qualidade, né? Por isso recomendo demais o livro, tá? Quem quiser dar espaço a mais, venha para o workshop. E para você chegar lá de forma mais precisa, mais segura, tá bom? Porque a banca da USP reprova. Se o seu trabalho não estiver consistente, eles vão reprovar. Beleza? Então, assim, não dê bobeira. Prepare-se, argumente, fundamente, beleza? Para chegar lá, você chegar lá bem tranquilo. Tá bom? Aqui eu trouxe uma curiosidade para vocês, tá bom? Montei essa proposta aqui, que é o seguinte, olha, a gente às vezes parte de problemas, né? Aqui, qual é a proposta? Os aviões estão visíveis aos radares, né? É um problema porque a gente, né, o governo ou militar, para ter a sua autonomia, né? Olha, eu tenho um problema, os aviões estão visíveis, eu estou passando lá sobre o outro país, eles estão sendo localizados, né? Qual que é o objetivo? Tornar os aviões invisíveis aos radares, né? Bom, já vamos fazer uma pausa aqui. O problema e o objetivo tem que ter muito nexo, eles têm que ter uma conexão muito forte, né? Qual é o problema? Aviões estão visíveis. Qual que é o objetivo? Tornar eles invisíveis. Beleza? Percebem? Tá? Tá entendendo aqui um deparo, uma correlação muito forte, né? Assim, eu tenho um problema e o que você propõe? Vou tornar eles invisíveis, né? O como você vai fazer, a gente depois deixa para dentro da metodologia, né? Nosso papel aqui nesse instante é defender assim, o problema e o objetivo. Tá? Não fique explicando ali no objetivo como você vai fazer, não. Como é lá na metodologia. Objetivo é objetivo.
vou tornar eles invisíveis, tá? Explorando um pouquinho essa ideia, deixa eu trocar uma ideia aqui com vocês, né? Um grupo de pesquisadores, em 1980, falou o seguinte, olha, sabe o que eu vou fazer? Eu vou refletir as ondas com materiais e estruturas. Então, ele vai se tornar invisível. Então, eu vou refletir. Qualquer radar que tentar me monitorar, eu vou construir de tal forma que ele vai refletir. E sabe o que eles construíram? O F-117, que é o dessa figurinha. Olha a organização dele, olha a estrutura, né? Utilizou materiais e estruturas para poder fazer a refração do sonar, beleza? Do radar, tá bom? E o que aconteceu partindo do mesmo problema e o mesmo objetivo, que era tornar invisível, tá? O que aconteceu em 1990? Ele já mantém toda a estrutura, o problema, o objetivo, mas aqui o objetivo de forma mais específica, tá? Ele fez o seguinte, olha, na verdade eu vou absorver a onda com materiais e dispositivos, né? Tinha até dispositivo de hardware para poder ajudar nisso. E eles construíram, olha a figurinha do B2, tá bom? Olha só como é que a gente, de um problema e de um objetivo, a gente conseguiu alcançar desenvolvimento tecnológico, tá bom? É científico se ele se dispor a fazer uma produção científica, né? Ter essa validação, tá bom? Mas percebem como é que, a partir de um problema e um objetivo, a gente consegue aqui construir dois caminhos absolutamente diferentes, tá bom? Só para dar mais precisão para vocês, tá? Te confesso, né, que na hora que você vai redigir, é ideal que você já informe do seu objetivo, né? Explique, né, essa questão da invisibilidade, falando vou refletir. O objetivo né, poderia ser refletir as ondas, materiais, tudo, né? O outro aqui é porque aqui eu estou sendo mais minucioso, né? Que eu vou absorver com ondas materiais, né? O como vai fazer isso, como vai produzir, aí você deixa para a metodologia. Mas só para ser um pouco mais preciso, tá? O objetivo é de forma assim, o que você vai fazer para resolver aquele problema, né? Então, aqui está um pouco genérico, só para ser um pouco mais preciso aqui na minha fala, tá bom, pessoal? Você pode detalhar um pouquinho mais. Mas aqui eu trouxe com o objetivo de ilustrar esses dois cenários. Essa questão da relação entre problema e objetivo, que eu vou bater nessa tecla logo em seguida, e para vocês verem como é que vocês e seus colegas também poderiam, do mesmo problema, propor o mesmo objetivo, mas executar, né, de forma metodológica diferente, né? Ou do mesmo problema, você até poderia, eu vou seguir um objetivo, o outro vai seguir outro objetivo e cada um vai ver. Depois a gente até pode comparar qual foi mais eficiente, mas só para a gente dialogar aqui e ter essa percepção, tá bom, pessoal? Avançando. Só para a gente trazer aqui alguns exemplos, tá bom? Trouxe aqui um link, tá? O caso 1, previsão, né? A partir de determinadas informações, precisa ler lá com calma, se a pessoa é um comportamento de depressão ou de ansiedade, tá bom? Então, esse daí é um artigo científico, está publicado lá na revista, nesse link aí, tá bom? Lá naquela revista. A gente tem interesse, né? Só para vocês terem mais contato com esses artigos científicos, para entender assim, o que é esperado de você numa defesa, tá bom? O caso 2, partiu de um problema. Qual era o problema? Queda nos leitos de hospitais, né? Lembrem-se, o objetivo, né, a solução proposta desse grupo aqui foi, vou diminuir as quedas nos leitos dos hospitais com um sistema de reconhecimento, né? Então, estava vendo se a pessoa estava fazendo o movimento de segurar ele na grade, depois vocês assistam o vídeo, eles paravam um alarme para a enfermeira correr lá antes que alguma coisa acontecesse. Beleza? Então, só para a gente ilustrar, assim, qual é o problema e a solução proposta. Poderia ter outro? Pode. Talvez eu possa levantar a grade, né? Assim, só para a gente falar uma coisa. Posso ter um sistema que vai levantar essa grade de forma automática. Eu posso ter terceiro e quarta opções? Posso, né? Esse grupo de estudo se propôs a isso. Caso 3. Outro artigo da revista. Aqui ele trata de conservação da biodiversidade, fala dos efeitos das mudanças climáticas e vulnerabilidade social. Tá? Caso 4 é um de mineração. Depois dê uma olhadinha lá, que interessante, nesse link. E o de pesca de pequeno porte. Vou detalhar aqui em seguida, tá bom? Vamos lá. Aqui, olha,
Atualmente, esse é o pesca de pequeno porte. Atualmente, existem ferramentas para monitoramento de pesca industrial, com o objetivo de produzir mapa e esforços de pesca e monitoramento de espécies. Porém, essa ferramenta tem um custo alto. Olha aqui o problema. Qual é o problema? O problema é o custo alto para os pescadores locais. Olha que super interessante que ele partiu de um problema real, né? Aí depois vem, olha, GPS Logger é uma ferramenta de registro de dados de baixo custo para pesca de pequena escala, né? Com o objetivo de mapeamento de atividades e estimando uma intensidade de pesca especial, estimar a eficiência da área, né? Olha que interessante, ele já trouxe ali qual era o problema, alto custo. Qual que é a solução? Poxa, eu tenho aqui uma ferramenta de baixo custo, né? Depois ele só aplicou e mediu quão eficiente isso foi. Percebem? Né? Foi aqui uma experimentação, né? A gente comentou sobre os métodos no vídeo passado. Então, aqui a gente já tem demonstrando de forma mais detalhada esse passo a passo. Beleza? É um artigo, o link está ali que eu mostrei há pouco. E é para vocês entenderem também, trazendo esse exemplo, para vocês entenderem como é que é tão diverso, né? Cada um vai ter um cenário, vai ter uma instrução diferenciada. Então, um contexto mais específico. Então, fiquem à vontade para poder escolher algo que te agrade, que te dê prazer, percebem? Falando, né, de novo, batendo na tecla, porque a gente tem que sair daqui com essa questão em mente, tá? Problema e objetivo, né? Problema. Exemplos de problema. Ah, é lento, o custo é custoso, não é complexo, falta algo, ou é ineficiente, isso tudo é problema, tá? E qual que é o objetivo? O objetivo é identificar os fatores, é demonstrar que algo funciona, é desenvolver uma solução, é melhorar o que existe, é criar algo, automatizar, né? Percebe? Então, só para a gente ter aqui a nuance, vamos fortalecer esses conceitos. Vamos lá. Quando você vai colocar lá na sua elaborar, né? Isso aqui tem que ser pelo menos em uma frase, você tem que dialogar, explicar seu problema, tá? O que é que eu sugiro? Né, você pode já jogar lá na primeira frase, quando você explicar seu problema, olha, não há uma ferramenta para visualização de relatórios, né? Não tem na literatura, não foi consultado e não foi identificado uma ferramenta para a visualização desses relatórios, né? Ou em determinado cenário, né, olha, nesse contexto, né, não tem uma ferramenta que faz isso, né? Talvez no ambiente corporativo, né? Talvez tenha, tá? Então é só implementar, mas talvez eu não tenha, preciso desenvolver com tal pressão. Por isso que eu falei do objetivo. Você tem que ser um pouco preciso para dizer assim, em que contexto que não tem, como é que não tem, né? Você precisa explicar isso, tá? Qual é o ponto que eu quero falar? Você tem aqui uma afirmativa forte e depois você argumenta, tá? Você explica o porquê que isso é um problema. Olha, os dados estão em planilhas, ocasiona uma falta de agilidade. Né? O monitoramento é mensal ao invés de instantâneo, né? E a cultura do setor está defasada. Está vendo como é que isso tudo aqui são premissas que sustentam esse problema aqui que você mencionou? Qual é o problema? Não há uma ferramenta para visualização de dados. E aí ocasiona, né, vários outros problemas menores premissas que sustentam esse problema. Né? Então você pode apresentar o problema, depois a premissa, ou até o inverso, né? Falar tudo e chegar no final e falar, portanto, não há uma ferramenta que sustente, não há uma ferramenta para visualização de relatórios nesse ambiente, nesse cenário. Beleza? E aí o objetivo. Olha, o meu objetivo, né, é implantar um dashboard para monitorar o desempenho do setor. Tá vendo como é que casa? Isso tem que casar muito bem. O problema e o objetivo. Está ali o problema destacado, está aqui o objetivo. Isso aqui é crucial, porque eu já participei de algumas bancas e já teve aluno que eu fui ler, assim, o problema, ele não tinha problema. Tudo que ele elencou 10. Tudo era solução. Não tinha um problema. Assim, cara, isso aqui tudo é seu objetivo. O que você está propondo para resolver? É que seu problema não está aqui. Você não, né? Aí foi um erro, talvez, de redação, né? Talvez. Né? Mas pelo menos redação foi, porque não estava lá. Né? Ele elencou tanta coisa que ia fazer, mas isso aqui tudo é objetivo.
O problema estava ali no ar, ficou vago, né? Talvez até executou bem, mas assim, a redação ficou precária, né? Então, por isso que a gente tem que se atentar a esses pontos. Outra sugestão aqui, olha, má gestão da empresa, né? Poderia ser inverso, eu poderia falar, olha aqui, ó, os clientes são mal atendidos, a comunicação interna não funciona, o pagamento dos funcionários atrasa, os pedidos são registrados de forma incorreta. Portanto, há uma má gestão da empresa. Você terminou consolidando ali o seu problema. Uma vez que o problema é a má gestão, o que você propõe? Aplicar um framework Scrum para melhorar a gestão da empresa. Lembra que agora há pouco eu falei dos aviões? Talvez o cara não vai aplicar um framework Scrum, seu colega vai partir do mesmo problema e vai aplicar uma metodologia, talvez só o Kanban, talvez um PMBOK, né? E aí depois, talvez até a gente possa fazer um estudo comparativo, talvez você aplique os dois e compare os dois em setores, né? Não sei. Beleza? Então, captando a ideia, pessoal, a mensagem, né? Assim, eu acho que é o principal ponto da defesa de vocês. Assim, o problema está bem definido e o objetivo está bem definido. Porque aí depois o resto fica fácil. Tá? Por isso que eu separo, né, nessas 5 etapas da produção científica, porque se você não definir isso bem, a sua execução vai sair atropelada. A gente tem que sair dessa etapa de definição com isso bem estruturado, bem formalizado, né? Depois a gente discute como você vai medir, como você, né? Depois a gente entra nesse detalhe, mas assim, tá vendo como é que existe essa etapa de definir, de estabelecer esse problema, esse objetivo? Né, é aqui dentro dessa etapa que estamos vivenciando neste mês, tá bom? E no seguinte também, não é isso? Para você sair daqui bem definido, porque quando chegar na execução, beleza, agora você já sabe o que tem que fazer. Talvez com uma semana, um mês, você já resolve a execução. Mais uma vez, estou trazendo uma tabela para a gente apresentar aqui uma lista de problemas e respectivos objetivos, tá bom? Ela não é exaustiva, nós temos muito mais para poder investigar, mas eu acho que aqui já te apoia, tá bom? Nessa definição do seu problema e do seu objetivo. Vamos lá. Por exemplo, se você começa a apontar que é complexo, algo é complexo, né? Qual é a sua proposta? Meu objetivo é facilitar o entendimento. Se aponta que o problema é eficiência, né? Qual é o seu objetivo? Otimizar algo. Problema de segurança? Bloquear vulnerabilidades, né? Problema de desempenho, aprimorar a performance. Problema de escalabilidade, dimensionar os recursos. Pô, cara, ficou fácil agora fazer um TCC, hein? Cara, é por isso que a gente está aqui, cara, é para construir, porque eu estou tentando facilitar, por isso que eu sentei para produzir esse livro, entendeu? Esses exemplos, tem esse e muito mais lá no livro, tá bom? Para te preparar, te capacitar, te ajudar. Entendeu? Porque senão vai ficar. Será que isso é um problema? Não é, né? O meu papel aqui é facilitar isso para vocês, tá bom? E aí, com o livro em mãos, isso fica muito mais prático, tá? Problema de integração. Então, qual é o objetivo? Conectar as bases. Aqui o problema é que na empresa as atividades são manuais. Então, qual é o seu objetivo? É automatizar a atividade. Problema de confiabilidade. Então, você vai garantir a segurança. Interoperabilidade, integrar as bases, adaptação, você vai desenvolver, problema de custo, vai reduzir os custos, lentidão, melhorar a velocidade, precisão, reduzir os erros, redundância, projetar sistemas eficientes. Beleza, pessoal? Acho que deu para dar uma explanação aqui forte, tá bom? Dessas questões e dar um norte aqui para vocês, tá bom? Qualquer dúvida, me chama. No final eu vou comentar, a gente vai ter a oportunidade de discutir isso ao vivo, tá bom? Mas vamos lá. Por fim, pessoal, proponho aqui o canvas da pesquisa, tá? Trago no livro, detalho lá, vou trazer aqui para vocês, tá? Atentem-se ao nome que está em negrito e sublinhado, tá? Então, você apresente ali o seu contexto, o problema, o objetivo, seu método, a fonte de dados e os seus resultados esperados. Por quê?
Com isso em mãos, a gente consegue direcionar, eu consigo te ajudar. Eu já li o trabalho de vocês, tá bom? Eu até me adiantei e comecei a construir essas tabelas para vocês. Eu tenho elas, tá bom? Mas eu acho que vale a pena vocês fazerem esse exercício, tá? Vou bater aqui na tecla principal, problema e objetivo. Tá? Isso aqui é que vocês, a partir de hoje, depois que você viu esse vídeo, executa, monta esse canvas, tá bom? Monte o cronograma, traga isso, marque, agende comigo para a gente poder discutir isso. Tá? Essencialmente, problema e objetivo. Isso aqui tem que casar muito bem. Então, se você tem dúvida, faz 3, tá? A gente só vai escolher um. Estou falando 3 só para você exercitar a mente. Tá? Mas assim, é um problema para um objetivo. Tá? É no mínimo um. Eu recomendo que seja de fato um, porque senão você fica ampliando muito. Tá? Quem tiver muita habilidade, ok, tá? Mas eu realmente sugiro você pensar em um problema e uma solução, né? Um objetivo. Como é que esse objetivo vai resolver esse problema? Faz sentido, pessoal? Por isso que ele está aqui em verde, em destaque, tá bom? Tragam isso. Esse aqui é o principal ponto que a gente vai bater, já vou explicar os outros, né? Então aqui falando do problema, né? Qual é o desafio a ser resolvido? Ou o que falta a ser conhecido, tá? E depois, o objetivo, o que você propõe realizar para resolver aquele problema, tá? É com uma frase, tá bom, pessoal? Isso aqui é um canvas, é para facilitar para você, tá? Não é o documento final acho que de tudo aqui o que fica com uma frase só acaba sendo o objetivo, tá? Não precisa ficar construindo objetivos específicos. Olha, pessoal, vamos ser práticos e eficientes. Uma frase você consegue estabelecer objetivos. Se você com uma frase não conseguiu, cara, não vai ser com uma página de texto que você vai definir. Você tem que ser capaz de, com uma frase, você estabelecer. Se tiver dúvidas, você elabora um ou outro, ou talvez um terceiro, para a gente pensar junto nessa solução. Mas uma frase é suficiente, ok? Continuando. O contexto. Qual é o cenário e a linha de pesquisa? Tá bom? Eu acho que para você, com uma frase, talvez você explique aí qual é a sua linha de pesquisa. Né? Em ciência de dados, em uma aplicação matemática, uma aplicação física, né? Assim, qual é essa sua linha de pesquisa, tá? E qual é o cenário? Onde que isso está inserido? Tá? É num hospital? É numa rede de educação? É no Brasil inteiro? É só num estado? Né? Você estabeleça esse cenário, né? Beleza? O método são aqueles métodos que eu mostrei lá anteriormente, né? Você vai aplicar um survey, né? E aí depois que você falou, se você puder detalhar um pouquinho melhor, com todo o grupo de pesquisa que envolve, sei lá, 20 colaboradores, né, do meu setor. Né? Talvez seja um estudo de caso, olha, é assim que funciona. Por que um estudo de caso? É um caso específico, né? Isso só é incomum, então vou parar para estudar esse caso. Né? Ou é uma experimentação, você vai medir como é que estava o escritório, o departamento sem aquela ferramenta e agora com essa ferramenta, né? É uma experimentação para mostrar assim, justamente a eficiência dessa intervenção, né? Ou a pesquisação, beleza? Esses são os principais e realmente eu recomendo. E no livro detalhe eu trago passo a passo, tá bom? Deles, né? A gente vai ver isso posteriormente, agora a gente está tratando porque a gente está definindo, mas lá trago passo a passo, tá bom? Avançando, qual é a fonte de dados das informações da pesquisa? Como é que você vai monitorar? É com smartwatch? É com uma pesquisa? Quantos respondentes? Né? Qual é essa fonte dos dados? É pela catraca? Sensores? Né? Qual é essa fonte? Não é nada disso. Eu vou acessar o Kaggle, já descobri lá uma base de dados, eu vou extrair dela, vou fazer uma análise em cima dela. Ok, então tá bom. Vou achar correlações ali dentro. Beleza. Vou montar um sistema preditivo a partir dessa base de dados. Show de bola, avisa aqui. Tá bom? E resultados esperados, né? O que você pretende obter e suas soluções adicionais, né? A principal coisa que você pretende obter, sua descoberta. O que você pretende? Tal ferramenta funciona com 93% de eficiência. Né? Essa intervenção de tal medicamento funciona com 98% de eficiência. Descobriu soluções adicionais,
né? A eficiência também permitiu que o escritório se organizasse melhor, a comunicação tivesse alta produtividade, né? Assim, são soluções adicionais. Tragam aqui dentro do Canvas, tá bom? Esses resultados, o principal e as soluções adicionais. Porque com isso aqui fechado, a gente tem como discutir e a gente validar, tá? Porque isso aqui validado, aí você senta, escreve um pouquinho para a entrega, a primeira entrega que existe aí do projeto, tá? É o projeto de pesquisa, mas a gente precisa validar, tá? Minimamente uma frase para cada um desses tópicos aqui, tá? É o que vocês têm que ter em mente. Porque se a gente valida essa uma frase para cada um desse tópico, vocês conseguem em seguida se debruçar, e você argumenta, e você fundamenta, beleza? Faz sentido, pessoal? Compreende que a gente está numa etapa de definição esse mês. Mês seguinte a gente vai definir, estruturar, organizar, fechar o escopo. Por quê? Quando chegar na execução, cara, aí fica mais fácil para você pegar isso, pronto, eu já sei, já me programei, já sei para quem que eu disparar, beleza? De novo, né? Faça um cronograma, como eu falei no outro, até porque é para saber assim, olha, se for de fato isso, uma vez que você montou isso aqui, você já monta o seu cronograma. Quando que você pretende disparar? Você vai coletar os dados, vai executar o quê? Beleza? Essa é a ideia. Eu acho que foi bem claro aqui. E aí, finalizando, tá vendo aqui que existe uma correlação entre essa organização do Canvas, onde que está essa informação lá dentro do artigo, dentro do seu TCC? Olha, contexto na sua contextualização. Lá você explica um pouco melhor quando você parar para colocar no documento. Problema, no problema. O objetivo está ali. O método dentro da metodologia, a fonte dos dados você detalha na metodologia. Os resultados esperados futuramente vai virar resultados, né? Nessa versão atual você fala resultados esperados, né? Mas já é um vislumbre para ver para onde que a gente está caminhando. O documento que vocês estão desenvolvendo. Beleza, pessoal? Então estou à disposição, agende comigo. Fique à vontade, mesmo para quem não for meu aluno direto, se precisar trocar ideias e experiências aí, estou à disposição, beleza? E a gente vai se falando. Pessoal, um abraço, fiquem à vontade, eu acho que deu para ter essa clareza. Aguardo o contato de vocês para a gente poder fazer esse agendamento e validarmos. Eu acho que já está formalizando na cabeça de vocês e dando mais materialidade à proposta. Beleza? Estou à disposição, um abraço, aguardo vocês.